Doutor Exatamente. Ricardo, tá precisando falar, né, doutor? Eu sei. Desculpe, é que o negócio ficou quente aqui, foi jogando para um, jogando para outro, eu quase me esqueci aqui. Geralmente é o doutor Ney que faz isso. Na verdade, eu não queria falar, não. Eu é porque tem coisa do público, porque eu estou aqui deslumbrado Sim, com os justamente. aprendizados de José Ricardo e de Thalita, né, combinando aí as duas visões, as duas realidades, as duas formas. Eu estou deslumbrado aqui só aprendendo, vontade de ficar quietinho no canto, mas temos aqui duas perguntas. Isso mesmo. Eu vou só pedir licença para dizer que eu tive o prazer de ter sido o primeiro presidente do IASC, que é o Instituto de Assistência Social e Cidadania do Recife, quando se extinguiu a legião assistencial no modelo assistencialista e de primeira-dama, primeiro-damismo, tentando buscar a assistência como política pública, né, como afirmação de direito como política pública. E foi um aprendizado, foi uma pausinha no meu processo, na minha carreira previdenciária, mas foi um aprendizado riquíssimo. Então, eu não poderia deixar aqui de saudar todos os profissionais da política pública da assistência social. Vou aproveitar também para... Eu sei que vocês, gaúchos comemoram mais a Farroupilha, mas eu quero saudar também, eu não sei se é o 25 ou é 26 de agosto, que é o Dia da Legalidade, que foi um fato histórico maravilhoso que o Rio Grande do Sul ofertou para o Brasil e que precisa ser, é um dia que a gente precisa resgatar mais. Mas não vou ficar aqui tagarelando, não. Elisângela DCS deu um boa noite, faz um tempinho, eu estava aqui ligado em você, Elisângela, não ia deixar de falar. Tem uma pergunta de Rodrigo Selle e tem uma outra que também é muito colocada aqui e aí eu vou narrar, tem uma situação muito pessoal. Eu lá por 2009, 2010, olha quanto tempo faz, eu ensinava na universidade e numa aula de direito previdenciário, uma aluna minha descobriu que a mãe dela, a mãe não, a avó, tinha sido enganada porque uma pessoa chegou para ela dizendo: você já pode se aposentar porque você é idosa. E aí ela foi, deu todos os dados, a pessoa foi e a aposentou no INSS sem ela nunca ter trabalhado. E aí eu, dando a aula, a aluna descobriu que a avó tinha caído numa fraude. Muitas vezes as pessoas chegam para um idoso, até porque, como existe a aposentadoria por idade, então, você já tem idade, eu vou fazer você se aposentar por idade, mas na verdade pega a pessoa, muitas vezes uma pessoa de classe média, mas com pouca informação, né? E pega essa pessoa, frauda os dados e leva para um benefício de BPC-LOA sem que a pessoa esteja naquela condição. E muitas vezes, com o tempo, e aí eu tenho casos mais recentes, inclusive escritos aqui no canal, o cônjuge falece, a pessoa precisa, a pessoa quer a pensão e descobre que está com um benefício que não tem, que não era o real, né? Então, a primeira pergunta que eu faço, as perguntas que foram postas para a doutora Thalita, é como lidar com a situação dessa, qual é o risco da pessoa hipossuficiente que está ali, que foi enganada e que está recebendo aquele benefício, crente que se aposentou quando é apenas um PPC. E aí também tem a pergunta de Rodrigo Selle. Professora Thalita, sobre a renda, a senhora já valeu-se da portaria 1282 de 2021 no INSS? Boa noite, Rodrigo, tudo bom? Veja, essa portaria trata justamente da ação civil pública, da qual eu não me recordava o número, né? Que é justamente sobre as despesas. A gente se vale sim dela, junto à comprovação lá no requerimento administrativo para diminuir esses gastos da renda. Ricardo, e com relação a essa questão
pense que o advogado sofre quando aparecem essas causas, viu? A gente tem delas aqui no escritório, não posso contar o final porque a gente não teve ainda a decisão, mas já tem entendimento que aquela pessoa, aquela viúva ou viúvo, que o despachante, o advogado, ou seja lá quem for, chegou batendo na porta e disse, assine aqui que eu vou lhe aposentar. Se esse documento ele for manuscrito e assinado pela parte, aí vai ser difícil desconstituir esse BPC e essa dívida, se ela quiser ficar com a pensão. Porém, se esse documento ele for digitado e assinado por ela, e lógico, né, o grau de instrução dela for baixo, a gente até consegue desconstituir esse BPC, alegando que ela desconhecia que estava assinando uma declaração de que era separada de fato, e instituir a pensão. Mas, dependendo do caso, desconstituindo anulando, né, esse documento ou não, a gente analisa também o valor da pensão. Porque, às vezes, se for um salário mínimo, não faria diferença só por causa do 13º, não compensaria, né? Nem o trabalho e nem ela pagar advogado. Então, a gente analisa todos esses requisitos. Pede a cópia do processo administrativo que concedeu o LOAS para ver se tem esse documento, essa declaração de separação de fato, se ela foi feita manuscrito, se ela foi feita digitada, se a pessoa que é beneficiária do LOAS, o grau de instrução dela como é, né, se é analfabeta, se é analfabeta, ou ver o grau de escolaridade, e dependendo do valor da pensão, a gente pede para cessar o benefício assistencial e implantar a pensão por morte, e que se ela for cobrada dos atrasados não, do valor que ela recebeu em tese indevidamente do LOAS, que esse desconto seja limitado a 30%, né, como a própria lei prevê. E aí a gente pesa se vale a pena ela ter uma pensão por morte com desconto de 30%, ou se é melhor ela ficar com um benefício assistencial com um salário mínimo. Então, assim, depende caso a caso. Mas é bem difícil, mas também tem decisão favorável, se eu não me engano, é do Conselho de Recursos, prevendo essa questão do documento ser manuscrito ou digitado, para ser favorável para a beneficiária.